Salve sexta-feira, bom dia, muito obrigado, galera. Chegamos aos 37 mil inscritos, estamos subindo, vamos chegar aos 50. Muito obrigado pela confiança, foi uma semana legal, porque pudemos estar aqui sempre dando de primeira as informações relacionadas a Remo e Paysandu e você sempre bem informado através do nosso canal. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo carinho de todos, pelas mensagens que tenho recebido e a gente não vai deixar de dar notícia não. O Paysandu para o jogo de amanhã contra o América, preparando aí mistério total, surpresas, de repente mudanças, articulando aí, quem sabe, uma cara nova para o Paysandu, o Márcio Fernandes, que com certeza vai fazer o Paysandu jogar futebol contra o América amanhã no Mangueirão, para faturar os 3 pontos. Confio nisso, hein? E o Remo, que lá em Goiânia, está fazendo a pronta agora de manhã para definir aí as dúvidas do técnico Antônio Oliveira, com o Luan Martins, com o Natan Alan, com o João Pedro no ataque. A gente vai falar sobre isso. E o Grego, que foi apresentado ontem e está a fim de jogo. É a segunda vez que ele vem jogar no Brasil, disputou a Copa do Mundo. Pois é. Esteve aqui disputando em 2014 a Copa do Mundo e aposta no projeto de acesso do Remo à Série A. Estamos só começando, mas não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para a gente crescer cada vez mais. Já passamos dos 37, vamos chegar aos 50 com a sua ajuda. Então, quanto mais gente se inscrever, melhor para o Tomazão TV. Tá certo? Então vamos em frente. Começar hoje com o Paysandu. A gente começou com o Remo ontem, começamos com o Paysandu hoje. O Paysandu que tem o Márcio Fernandes reestreando no comando técnico no mesmo ano, que em fevereiro, até na formação do elenco que começou a temporada e que ele indicou apenas um jogador, o Marlon, que continua aí, mas tem conhecimento de tudo que se passa dentro do Paysandu. Aliás, chamou muito a atenção a questão do preparo físico da equipe do Paysandu, que vinha caindo de rendimento nesses últimos jogos, nesse último jogo contra o Volta Redonda, então, se arrastando no final, pedindo para tomar gol, e essa atenção voltada para essa preparação física. Tanto que o Leonardo Bassotto, que trabalhou com ele no CSA, foi contratado, já está há 2 dias aí, tentando recuperar o tempo perdido. Para esse jogo, o Paysandu ainda pode ter dificuldade, mas e aí é que vai entrar o dedo do técnico e também os jogadores para tentar reverter a situação e dar essa arrancada. O Paysandu, que pode ter o Brian Borges, pode ter o Edilson, Pedro Henrique, garoto da base, que chamou muito a atenção do Márcio Fernandes, e a gente sabe que ele escala, e ele também muda. O Rossi pode ser titular, pode voltar como titular, pela experiência, pela entrega dele, mesmo não estando 100%, mas é um jogador que pode ajudar muito o Paysandu. Então, tudo isso pode ser um novo Paysandu com algumas mexidas, com algumas caras, e até aí o João Marcos, o Carlos Eduardo, o Edilson, né? O Denilson, lá, atacante, que podem ser aproveitados. Vamos aguardar, principalmente depois do apronto de hoje, para sabermos quem estará na relação para o jogo de amanhã. Heverson foi quem falou ontem, e justamente sobre isso. A questão do elenco, acreditando nessa virada, né? E ele fala justamente sobre isso, o Heverson, lateral esquerdo do Paysandu. Acredita nisso, a gente está trabalhando forte para que a gente possa ter essa virada aí e continuar uma sequência boa. Boa tarde para você, Heverson. O João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar falando sobre essa chegada no Márcio, né? Você ainda não estava aqui, né? Não. Quando o Márcio começou o ano pelo Paysandu. Como é que está sendo ter ele aqui no clube? Como é que está sendo esses primeiros dias de trabalho com o Márcio? Cara, está sendo bastante trabalho, bastante correção. Ele mostrou que está querendo, né? Ele mostrou que está querendo fazer com que a gente realmente tenha esse novo start, né? De conseguir a vitória, e a gente tem trabalhado bastante para isso. Tem alguma coisa especial que ele está dizendo para você, está passando durante essa semana? A confiança, né, cara? Ele tem passado essa confiança, tem passado que a gente é capaz, né? E a gente vai, sim, realmente sair dessa situação.
Queria repercutir também em duas coisas importantes. Uma notícia hoje que foi confirmada, inclusive, pelo clube. Algumas mudanças na comissão técnica. Além da chegada do Márcio, tem também um novo preparador físico e o Inácio Neto também foi confirmado como auxiliar permanente do clube. Como é que vocês veem essas mudanças na comissão técnica nessa reta final? A gente vê que é todo mundo trabalhando para um objetivo comum, né? Que é se manter, que é fazer uma boa sequência. E esses caras que chegaram estão agregando e colocando o seu trabalho para que a gente possa fazer o nosso melhor. Nem pode ser diferente, tem que acreditar. E o Paysandu, amanhã, 16 horas, contra o América Mineiro, o Coelho, que vem aí também se arrastando, mas melhorou nas últimas rodadas. E está na hora do Paysandu dar a volta por cima, na hora, depois de 5 derrotas consecutivas, é vitória, 3 pontos, e continuar buscando sair dessa zona da confusão. I believe, eu acredito, enquanto tiver pontuação para buscar, Paysandu depende dele, torcendo aí por alguns tropeços, mas para tentar se salvar e se manter na Série B. E o Leão lá em Goiânia, viajou na quinta-feira, ontem, né? No final da tarde, chegou à noite, agora de manhã está lá no CT do Goiás fazendo o apronto. E o técnico Antônio Oliveira também não fez mistério nenhum. Aliás, na relação dos jogadores, aparece aí o Janderson de volta, né? E tem a possibilidade do Natan Alan ser escalado como titular. Vai depender muito da configuração e de como vai reagir o time nesse apronto, até porque o Luan Martins seria o jogador mais indicado para substituir o Vinícius, que está suspenso e não vai poder jogar contra a equipe do Vila Nova. O Vila, que é o 10º colocado, tem 35 pontos, né? Se igualaria ao Remo, mas passaria em número de vitórias, por isso é um jogo de confronto direto e o Remo tem que estar muito atento. Confio muito numa outra vitória, uma seguida vitória, a segunda vitória consecutiva, como aconteceu lá no turno, e o Remo voltar de Goiânia com 3 pontos. Mas respeitando o adversário, com Pedro Rocha, com o João Pedro entrando como titular, e aí o Eduardo Melo seria uma opção, Nico Ferreira. O Diego Fernandes, existe essa possibilidade com o Jaderson, mas, de repente, a entrada do Natan Alan pode fazer essa composição, não como um primeiro volante ou um segundo volante, mas sim como um meia atacante, que ele é, na verdade, como meia de ofício. E a gente tem que aguardar o técnico Antônio Oliveira. Tem o elenco na mão, os jogadores fechados com o técnico em busca de um ótimo resultado. Ontem foi dia de apresentação. Respostas em inglês, tradução. Aliás, o Cachado participou lá, falando do Pana, que é o Panagiotis Taxides, né? O grego, está a fim de jogo, fala das suas características, de jogar no Brasil pela segunda vez, de falar do projeto, né? E deu o seu show em inglês com a tradução do Vitinho, da Ascom, do Leão Azul, aqui no Tomazão TV, para a gente poder conhecer um pouquinho do Taxides, o grego, que está a fim de jogo. It's the second time in Brazil. I play World Cup in Brazil, Copa do Mundo. My characteristic is to play, to score goals, shooting head, and give assists for the team. Ele disse que é a segunda vez dele no Brasil, ele jogou a Copa do Mundo de 2014 aqui, né? E uma das características dele é o chute, né? E cabeceio, né? E gols. E assistências. Tentar aqui fazer inglês. Bom, gostaria de saber o que motivou você aos 34 anos a aceitar esse desafio de jogar no futebol brasileiro. Hello, Panagiotis. My name is Bruno Amancio and I am sport journalist for Liberal Television. Welcome to Clube do Remo. I'd like to know what motivated you at 34 years to accept the challenge of playing Brazilian soccer. After all these big clubs that I play in Europe, after Rome, Torino, Olympiacos, Nottingham,
and I play for winning, like to go to Europe, to win in championship, to be in high level. In this age, you want this, and I see this project here in Remo, in Brazil, that all the club talk to me, help to me that Remo want to win, want to go to first division, so it was easy for me to accept this challenge for my career. Ele jogou em grandes clubes da Europa, jogou na Roma, no Torino, né, no Olympiacos, né, em alto nível, em campeonatos europeus, né? E ele foi feita a proposta para ele, ele gostou do projeto do Remo, né? De tudo que ele vem acompanhando até agora e do projeto de subir para a Série A esse ano. É isso aí. Parabéns ao Bruno Almansi, que deu o show dele lá, né? I question in English, né? For Taxides. Então, ele respondendo em inglês e o Vitinho fazendo a tradução para a galera que participou da coletiva de apresentação do Panagiotis Taxides, o grego, para o jogo contra o Atlético Goianiense na outra semana do Baianão. Fatalmente já deve estar relacionado, até mesmo o Jorge, o lateral. Podem ser novidades entre os relacionados. Então, é torcer para quem está nesse jogo de amanhã contra o Vila. Só para fechar, hoje tem Volta Redonda e Criciúma, e esse jogo Curitiba e Goiás brigando aí pela liderança. Há quem diga que o Goiás começa a ratear. O problema é deles lá. Tomara que Remo e Paysandu façam o papel deles amanhã, sábado. Paysandu do Mangueirão contra o América e o Remo lá no Oba contra o Vila. Com vitória, isso que a gente quer. Sextou geral. Saudações e aquele abraço do Tomazão TV.